Olá, tudo bem com você? Eu sou a Edilene e para você que chegou em meu canal e você decidiu permanecer, eu quero deixar aqui a você o meu muito obrigada, tá? Eu quero dizer a você, número 38, que vocês para mim não são apenas um número. Eu volto a dizer a vocês que, baseado no conhecimento bíblico que eu tenho, que não é como eu já me apresentei a vocês, nem de hoje, nem de ontem, e nem de 15 minutos atrás, não, é desde os meus 13 anos de idade. Hoje eu confesso que eu me encontro na casa do 5.3, tá? Eu já me apresentei aqui a vocês e eu acho que, já que o meu canal é um canal baseado em tema bíblico, cabe a mim, em primeiro lugar, ser sincera comigo, tá? Independentemente da atitude do outro, tá? Porque diante de Deus, a atitude do outro, Deus trata cada um com individualidade, sabe? Teve uma vez eu assistindo a um pequeno vídeo, e esse vídeo dizia assim que se você chegasse lá no céu e Deus ligasse uma tela e passasse toda a sua vida até aquele momento diante de Deus em uma tela, você se envergonharia? Eu respondi sem dúvida alguma, não. Não me envergonharia. Por quê? Eu vou dizer um tema de PNL. Aí vocês podem dizer assim, ela fez PNL? Confesso a vocês que não. Mas como pessoa que, voltada à leitura que sou, eu já li livros de PNL. E os mesmos livros dizem o seguinte: a pessoa fez aquilo que ela achou certo naquele momento. Simples assim. Agora, trazendo este tema da PNL, que a pessoa fez o que ela achou certo naquele momento, eu vou trazer para uma área bíblica. Se a pessoa fez o que ela achou certo naquele momento, trazendo para o teor bíblico da vida de uma pessoa, até o momento que a pessoa não conhecia a Cristo, ela tomou devida atitude, ela teve devido gesto, ela teve devida palavra. Porém, depois que ela conheceu a Cristo, passou a andar com Cristo, passou a seguir os seus preceitos, conceitos e etc. Essa pessoa tomou, eu vou colocar assim, novos hábitos, novas atitudes, novos jeitos. Simples assim. A PNL explica, em outras palavras, a Bíblia. Os próprios, eu vou colocar assim, terapeutas de PNL não sabem que, na realidade, eles estão falando da Bíblia. Eu tenho para mim que muita gente, por exemplo, tem gente que usa o tema agradecer, assim como se fosse assim um simples ato positivo. Não. O agradecimento, ele não é um simples... por exemplo, tem gente que usa eu, por exemplo. Não é pelo fato de eu ter conhecimento bíblico, não é pelo fato de eu ser eu vou colocar assim,
do âmbito gospel, né? Porque hoje em dia fala-se sobre o núcleo secular e o núcleo gospel. Eu sou, sinceramente, da área gospel. E eu sou da área gospel de minha existência desde os meus 13 anos de idade. Porque a própria Bíblia diz que uma vez que você disse sim para Deus, Ele não te lança fora. Bom, mas o que eu estou aqui hoje é que a pessoa ela pode se apresentar na vida da maneira que ela quiser. Eu aprendi assim. O Deus que eu conheço é um Deus que ele trabalha, por exemplo, ele mesmo tem Uma vez eu assisti um filme de faroeste, agora trazendo, né? Eu assisti um filme de faroeste uma vez que os índios, eles queriam invadir uma área, os índios americanos, né? Na época lá, esse filme se passava muito, ainda é um filme de faroeste em preto e branco. Esta que é a realidade. E este filme de faroeste, só que depois que houve-se toda uma transição em que as TVs se tornaram, por exemplo, coloridas, muitos filmes eles foram editados e colocaram-se cor no filme que era preto e branco. E eu confesso que eu assisti as duas edições. Eu assisti a edição em preto e branco e eu assisti a edição após eles terem colocado cor neste filme. Gente, eu quero também deixar claro aqui que o tema idade não me incomoda de maneira alguma. De maneira alguma. Esta coisa de dizer assim, creme para atenuar não sei o quê, creme para, sabe, para atenuar linhas de expressão, creme para atenuar... Gente, eu posso te dizer uma coisa, sabe o que atenua o existir de uma pessoa? A mente dela. Fala-se muito hoje em saúde mental. Fala-se demais em saúde mental. Eu nunca ouvi falar tanto em saúde mental como hoje. Porém, também, eu nunca vi tanta tentativa de deixar o outro, atazanar a mente do outro como hoje. Como eu tenho visto no momento. A sensação que me dá, sabe, que pessoas são usadas literalmente para atazanar a mente do outro. E eu vou voltar aqui com aquilo que eu já disse aqui. Se a pessoa não tiver hoje, nos dias de 2023, com a mente dela em Cristo, não é por um acaso. Não, eu particularmente, Edilene, não acredito que não é por acaso que Deus, na sua palavra, diz... Perdão, eu bati aqui na mesa aqui e o meu celular, ele não tem suporte, eu apenas coloco ele aqui com paradinho aqui, num enfeitinho que eu tenho aqui na mesa, que na realidade eu vou tirar aqui, quer ver? Daí é uma xícara de Salvador, que ora ela é lapiseira, ora ela é... Cada hora eu faço uma coisa. Uma hora eu ponho lapiseira, outra hora eu uso ela para tomar água, tá? Não, essa daqui é lá do... Como é que fala? É lá do Caminito. Ah, tá, eu pensei que fosse de Salvador. Essa daqui é lá do Caminito. Tá, eu tenho mania de quando eu vou passear em algum lugar, eu já tive a bênção de passear, e eu trouxe de presente para minha mãe, mas a minha mãe, ela põe lá para você, e eu pus aqui, então tá aqui, e aí o meu celular às vezes fica encostado nela, às vezes fica encostada, quer ver? Eu faço artes
em vela também. Aqui, ó, eu pego vela, pego aquela resina de vela, aquela coisa, e eu faço artes em vela. Isso daqui foi eu que fiz, tá bom? Essa daqui, a que eles chamam aí popularmente de 7 dias, eu também fiz uma. Essa aqui é uma arte simples. Você pega uma fitinha, você põe. Eu fiz uns desenhos, só que eles sumiram, tá? Então eu deixei pra lá. E aí meu celular, gente, fica encostado nisso, tá bom? Eu não tenho suporte. Aqui tem uma lâmpada com um fio enorme. Uma vez eu tava voltando de uma viagem e eu encontrei um rapaz na rodoviária do Tietê. E eu aprendi com esse rapaz que, por exemplo, eu às vezes eu colocava o meu celular para carregar e aí eu ficava em pé lá perto do totem vigiando o meu celular. E eu aprendi com esse rapaz a ter uma extensão que onde eu pudesse sentar e o meu celular ficava, a tomada da extensão ficava no totem, mas eu ficava ali no celular, ali segurando o celular sentada. Então, esse rapaz nunca mais vi e creio que também nunca mais vou ver, porque uma pessoa, como ele se apresentou, né, com uma calça jeans, que eu não vou citar o nome da calça jeans dele, não vou citar o nome da bolsa, da qual ele me disse até o valor. Bom, enfim, eu tenho para mim que eu, para ver esse rapaz na rodoviária, esse rapaz na rodoviária, só se por milagre, né? Enfim, mas tem pessoas que passam pela vida da gente apenas para que a gente ou não seja igual ou a gente aprenda alguma coisa. Eu penso assim. E eu vou ser sincera. Com esse rapaz, ele me ensinou apenas a ter uma extensão, tá? Que eu pudesse andar pela casa toda ou pela rodoviária toda e não ter que ficar parada em pé esperando o celular carregar. Ele passou na minha vida para me ensinar isso. Então, eu aprendi e eu tô aqui com uma lâmpada aqui e é isso. A vida a gente aprende. Hoje eu confesso a vocês que eu estive em um lugar do qual eu confesso também que para minha mãe, a minha mãe perguntou onde você foi? Eu falei, eu fui numa latrina. Disse para ela, uma latrina. E lá nessa latrina eu ouvi um monte de coisa. E bababá, cada um trabalha o que quer no seu interior. Eu trabalho o meu lado positivo. Eu trabalho sim a prosperidade em mim. Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que é ex-empregada doméstica há anos, uma pessoa que conhece Deus há anos, se essa pessoa não trabalhar a prosperidade na vida dela e não souber como se trabalha, como se atrai a prosperidade, eu quero dizer que para se atrair a prosperidade, pelo que eu conheço de Deus, a pessoa não precisa, particularmente falando, ser um juiz, a pessoa não precisa ser um repórter, com perdão do comentário da Globo, não precisa. Francamente, não precisa. Estou sendo sincera, porque até onde eu conheço de Deus, o que eu conheço de Deus, de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo Deus indo em castelos para selecionar uma pessoa e colocar ela diante do trono. Eu quero dizer que Deus, ele foi, quando Deus escolheu Davi para ser rei, Davi era pastor de ovelhas. Ele era o menor entre os irmãos dele. Haja vista que quando o profeta chegou porque Deus mandou o profeta ir à casa de Davi. E quando o profeta chegou, os irmãos de Davi
Não acreditaram quando o profeta, não é nenhum de vocês, está faltando outro aqui. Gente, eu peço a vocês que eu tô gravando num horário em que é aquele horário de entregadores de pizza e etc, e etc. Então, eu peço a vocês que não se atenham no barulho da moto, porque geralmente quando eu estou gravando, é justamente este horário que eles acham para mostrar as suas peripécias em cima de uma moto. Bom, enfim, o que eu estou tentando dizer aqui, que Deus, quando ele vai escolher uma pessoa, ele não vai em castelos, não. Ele vai lá na casinha mais humilde. Ó, se Jesus, para nascer, ele nasceu numa estrebaria, praticamente num, eu vou chamar de celeiro. Davi era pastor de ovelhas. Quando Davi chegou perto do profeta para ser ungido rei, Davi estava fedendo. Meu, você está cuidando de ovelhas, você acha que você está fedendo? Você acha que você está o quê? O meu pai, ele já foi, por exemplo, retireiro. Acordava 3 da manhã para tirar leite de vaca. Meu pai fedia, com perdão do comentário, eu não vou estar falando nenhuma besteira, bosta de vaca e de cavalo. Simples assim. E Davi era pastor de ovelhas. Você acha que Davi estava limpinho quando chegou perto do profeta? Os irmãos de Davi estavam tipo assim, sabe aqueles irmãos que enquanto um está trabalhando, o outro está lá jogando Nintendo? Não existe mais, né? Nintendo. Hoje é aquelas coisas bem, né? O underground, não é assim? Então, eu quero dizer também que Radassa, mais conhecida como Esther, além de ser pobre, ela era órfã. E Deus a colocou diante do rei como esposa. José foi um escravo, foi um mordomo, e Deus colocou ele como governador. Se vocês pegarem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês não vão ver Deus chegar num castelo e pegar um rei e colocar ele num posto ainda maior, porque ele já é rei, ele não precisa ser postado, ele já é postado. Até onde eu sei, Deus é o Deus que levanta do pó o caído, o abatido, o necessitado para se colocar na vida. E até onde eu conheço de Deus também, Paulo era juiz. Enquanto Paulo não desceu no mais baixo nível do ser dele, Deus não levantou Paulo novamente. Até onde eu posso entender, Zaqueu, ele tinha o mais alto posto em Roma. Eu vou simplificar. Jesus disse literalmente para Zaqueu, Zaqueu, desça. Zaqueu estava em cima de uma árvore, Zaqueu teve que descer. Zaqueu teve que sair do posto dele. Então, eu quero deixar claro aqui que Deus, ele não levanta o grande. Deus, ele costuma levantar o que é pequeno. E quando você está diante dos grandes, até onde eu conheço de Deus, você tem que se fazer pequena. Porque os grandes adoram saber que uma pessoa é pequena. Simples assim. Simples assim. Quando se está diante de pessoas que se sentem grande, faça-se pequeno. Seja pequeno. Mas não seja pequeno para agradar a eles. Seja pequeno para obedecer a Deus. Porque aquelas pessoas, até onde eu conheço de Deus, uma pessoa que se acha grande, a tendência dela diante de Deus é descer.
Deus a faz descer de alguma maneira. Vocês podem pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Deus levantar um grande, Deus vai ver fazê-lo descer. Se vocês pegarem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus vai estar levantando o que é pequeno. O que é grande vai estar descendo e o que é pequeno vai estar subindo. Esta é a teoria de Jeová Jireh. Se vocês não acreditam, é com vocês. E diante dos grandes da terra, não se mostre grande, seja pequeno. Eu aprendi assim com o meu Deus. E com o meu Deus também eu aprendi. Assim, vou voltar lá no filme de faroeste que eu assisti em preto e branco e foi transformado, foi editado e colocaram-se cor nele. Esse filme de faroeste dizia o seguinte: os índios, eles queriam invadir um local porque este local tinha água. E tinha lá eu vou chamar de o herói do filme, que queria também, lógico, que era dono do local que tinha água. Porém, tinham roubado, sabe assim quando você faz né? Aí na novela das 8 aí tá claro, mostrando aí o cara tá querendo a água que tá do lado das terras de uma fazendeira aí. Não assisto novela, mas o pouco que deu para eu perceber, já peguei tudo no ar. E esse filme de faroeste também era exatamente assim. E o pessoal lá, os amigos do cabeça lá do filme do faroeste, estavam mortos de sede. Eles não tinham água para absolutamente nada. Eles usavam um cantil que eles amarravam lá no cavalo e eles brigaram muito porque o cara que os índios queriam conversar, ele teve uma ideia. A ideia do cabeça lá, né, do principal do filme do faroeste era que os índios pensassem que eles estavam nadando em água. E eles tinham uma gotinha de água. E a ideia do principal do filme foi: você que vai lá conversar com os índios, você vai pegar esse pouquinho de água que nós temos, você vai lavar o seu rosto, você vai lavar a sua mão, você vai pentear o seu cabelo, você vai arrumar a sua camisa e você vai limpo. Com uma gotinha de água você vai ter que se limpar. E foi uma briga danada entre eles, porque uma gota d'água, eles morrendo de sede, e o cara querendo que ele fosse conversar com o índio, lavando o rosto com essa única água que eles tinham. Olha só, eu vou chamar a estratégia, a jogada de mestre do filme. Só sei que no final das contas brigaram, lutaram, sujaram de terra, de pó, mas o principal é principal. E tiveram que obedecer ele mesmo na marra. Lavaram o rosto, passaram aqueles panos que eles andam amarrados aqui né, tipo assim, né? Passaram o pano úmido na testa, em tudo, e lá foram eles. Limpinho. Conversar com os índios. Quando os índios viram eles limpinho, não tinha uma gota de suor, não tava, o rosto não estava brioso, né? Tudo limpinho. Aí os índios falaram assim: então tá, tô vendo que vocês têm mais água que a gente. A gente aceita o que vocês estão querendo. Estratégia. Pois a Bíblia diz assim, que quando você estiver de jejum, lave o rosto, vista-se muito bem e que ninguém saiba que você está de jejum. Apenas você.
E quando você estiver trabalhando eu vou chamar de, porque eu já disse aqui, que nós podemos usar versículos da Bíblia como mantras em nossa vida. Sim, a palavra de Deus ela é clara e absoluta. Eis que tudo coopera para o meu bem. Até aquilo que poderia, então, dar errado. E, caramba, fiz a maior caca da minha vida. Não. A palavra de Deus, você teme a Deus? Você tem fé em Deus? Então, se você teme a Deus, se você tem fé nele, ele garante que aquela caca que você fez, ele garante com A mais B na palavra dele, que ele transformará esta caca, esta pi, em bênção. Ele garante. Ele não quer. A palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível me agradar. Você tem fé nele? Sério mesmo? Então, ele está dizendo que é aquela caca que você fez, que você falou, nossa, vai feder até a última geração. Deus está dizendo que não. Deus está dizendo que essa caca que você acha que vai feder até a sua última geração, ele está prometendo para você que ele vai transformar ela em bênção, em você acreditando em 2023 mesmo. Ah, vão tentar tirar a sua paciência? Porque eu confesso que hoje fizeram de tudo para tirar a minha paciência. Sabe aquele comercial que acho que eu já vi no Facebook, que tem um cara que fala assim, ó, eu tô isso aqui, ó, para pegar a conta de luz e dar entrada num pacotinho de viagem. Eu já vi isso. Mas hoje tentaram me atazanar tanto, mas tanto, que eu simplesmente usei o livre-arbítrio que Deus me deu arbitrariamente. Eu cheguei para um grupinho, assim, sabe aqueles grupinhos que fica reunido na esquina? E eu virei para eles e falei assim para eles, ó, vocês já foram pi hoje? Não? Estão esperando o quê? Para pi? E estou confessando. Usei o meu livre-arbítrio arbitrariamente, porque as pessoas estão achando que eu sou, sabe, entulho de encheção de saco. Gente, ó, eu tô aqui com uma encheção de saco aqui. Já ouvi dizer que aquela moça lá, ela é, sabe, ela é o descarte de encheção de saco. Sabe? Não, hoje eu mostrei. Eu não, ó, gente, barata nem sangue, eu já matei barata. Eu sou daquelas pessoas que eu gritava quando eu via barata, hoje não. Hoje eu olho pra ela, eu não pego pá, eu não pego vassoura, tá entendendo? Vai no pé mesmo e pá. E quando tá na parede eu taco o chinelo e a pontaria é igualzinho pontaria de mãe quando tá brava. Acerta que é uma beleza. Eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem para um lugar aí, para umas águas termásticas, e um calor medonho nesse lugar, e entrou e a janela estava aberta, e este hotel estava ainda em processo de, sabe aquele hotel que ele está em fase de inauguração, e alguns setores dele ainda não está todo decorado, todo terminado. E por sinal, uma grande igreja aí, há pouco tempo atrás, num feriado aí, antes de Corpus Christi, fez um encontro de casais neste local em que eu fiquei hospedada. Só que quando eu fiquei hospedada neste hotel, ele estava em processo de inauguração. E por estar em processo de inauguração, então o pacotinho para passear lá foi assim, sabe, precinho de
Gente, hoje não dá mais para dizer que é preço de banana porque tá tudo caro, né? Então, mas foi muito acessível, tá? E eu quero dizer que eu tava nesse hotel e um calor, mas um calor terrível. Quando vê, me entra, sabe gente, aquilo lá não era uma barata, aquilo lá era um ET voador enorme. Meu Deus do céu, pensa numa pessoa que sai correndo, porque e este hotel também é assim, ele é hotel e a parte hotel, ou seja, sabe, é um apartamento onde tem micro-ondas, tem cozinha, tem mini lavanderia, tem tudo. Então, quando você vai comprar o seu pacote, você pode escolher em qual área deste hotel você quer ficar. Se você quer ficar, por exemplo, na parte que é só quarto ou numa parte hotel, ou seja, num apartamento hotel, que pode ser dito também, ser visto como kitnet, onde tem-se a sala, onde tem, por exemplo, um micro-ondas, onde tem pia, onde tem panela, aí você vai no mercado, você faz a sua comida e etc, e etc. Mas como o hotel estava em processo de inauguração, a única coisa que estava funcionando na cozinha era a pia, era o micro-ondas, o frigobar de qualquer hotel, vocês sabem que funcionam e é um absurdo, né? Então, eu tenho o costume, quando eu trabalhava, graças a Deus, e eu viajava, porque uma coisa é você trabalhar, não importa, tá? Se o seu trabalho for digno, eu penso assim, é você saber fazer bom uso do fruto do seu trabalho. Eu sou dessas, tá? Eu sou dessas que pensa assim. E a partir do momento também que eu estou na minha folga, o que eu faço na minha folga não é da conta do patrão e nem de seus associados. Eu sou desta opinião. Se eu, por exemplo, um dia Deus me abençoar e eu puder ter uma funcionária, na folga dela, na volta, eu não vou querer saber o que ela fez. Eu quero apenas saber se na volta da folga dela, o serviço continuará sendo prestado da melhor maneira possível. Só isso. É assim que é a vida para mim, na minha opinião. No mais, sabe? No mais, é apenas isso. Agora, eu trabalho em mim, como eu volto a repetir, a positividade, eu aprendi. Não foi fácil. Não foi fácil. E eu quero dizer também que a gente às vezes tem que lutar contra nossa mente e contra vozes que ficam, sabe? Sabe, sabe, tem um nome que o meu pai dava, que era chupim. Sabe, pessoas que ficam tentando minar a sua mente, seu pensamento e etc. Só que eu vou falar a verdade. Eu sou grata a Deus pelo fato de eu não ter me ungido pastora, porque eu tive possibilidade para isso. Eu tive possibilidade para isso. E eu sou grata a Deus por eu não ter me ungido pastora, porque, sinceramente, se eu tivesse me ungido pastora, eu acho que eu não ia ter o direito à réplica e muito menos à tréplica. Provavelmente também, se eu tivesse sido ungida pastora, eu acho que as pessoas não iriam se atrever tanto. E as pessoas não iam se atrever tanto, mas eu também não ia ter tanta liberdade na minha vida como eu tenho. Porque a pior coisa que existe é uma pessoa ser podada, principalmente pelo outro. Só que hoje eu não me deixo mais me podar. Hoje tem a internet para eu vir aqui e soltar, sabe? Ah, você saiu do meu canal?
não tem problema. Você não é a única pessoa do mundo. Existem mais pessoas neste mundo. Simples assim. E eu volto a repetir. O meu canal não é para agradar uma pessoa e nem ninguém. O meu canal, eu estou aqui, hoje foi para o quê? A mensagem hoje foi que Deus, ele não vai lá no castelo de qualquer lugar e seleciona alguém e coloca em alto posto, não. O cara já está em alto posto. Deus, ele vai lá na cozinha dos restaurantes e cata aquela cozinheira lá que tá esquecida? Tá entendendo? É essas pessoas que Deus pega. Ou vocês acham que ele nasceu numa estrebaria só porque o hotel, a pousada estava cheia? Não, não. Jesus não nasceu numa estrebaria porque a pousada estava cheia. Não, ele era Deus. Ele estava no ventre de Maria. Se ele quisesse, num piscar de dedos, mesmo dentro do ventre de Maria, botar qualquer hóspede dali para fora do nada, assim, resolvi ir embora e dar lugar para José e Maria, ele faria isso. Ele é Deus, ele estava no ventre, mas ele era Deus. Ele nasceu numa estrebaria justamente para provar para o ser humano que não é dinheiro, não é posto, não. Os valores de Deus não são monetários, não são em cédulas. Os valores de Deus não são cédulas, não são moedas, não. Não são moedas romanas, não. Os valores de Deus não são em reais. Reais cédula. Os valores de Deus são reais, sim. Porém, integridade, dignidade, virtuosidade, verdade, sinceridade, honestidade, simplicidade, humildade. As pessoas confundem demais humildade com burrice, com bobo, entendeu? Se a pessoa for aquela pessoa que você falou e você mandou na lata, pronto. Essa daí não é humilde, essa daí é uma chata, eu já tô cansada de dizer no Facebook, no WhatsApp e etc, que eu não sou chata. Eu sou curvilínea. Simples assim. Ô, gente, eu quero dizer que é muito fácil para uma pessoa rica que ganha 200 e carqueirada mil para ficar 2 horas contando piada, enquanto um pedreiro se mata no sol, no calor, na chuva, no frio, para ganhar R$50 o dia. Eu acho uma futilidade do caramba, para não dizer qualquer outra coisa. E aí milhões de seguidores. Me desculpa. Usar um tempo desse para uma futilidade dessa, usar um dinheiro desse para uma futilidade dessa, enquanto tem um monte de gente passando fome, precisando de escola, precisando de material escolar, e linda, maravilhosa, pelo amor de Deus. E aí uma pessoa que não está podendo andar direito, essa pessoa é processada porque acham
que ela está roubando a mãe. Gente, olha, sinceramente, a pessoa que consegue roubar um assalariado mínimo, essa pessoa está precisando de Deus, essa pessoa está precisando de tudo. Uma pessoa que, não que eu ache que quem é rico tem que ser roubado, por favor, não. Ninguém tem que ser roubado. Mas a pessoa que consegue roubar uma aposentada assalariada mínima, essa pessoa está precisando urgentemente saber. Essa pessoa está precisando ouvir a música do Roberto Carlos dia e noite. É preciso saber viver. Dia e noite, sem parar. Eu não vou nem falar que ela tem que ler a Bíblia, porque uma pessoa dessa, se ler, não vai entender. Porque na realidade, não é você que lê e que entende. É o Espírito Santo que escolhe quem que ele quer, em lendo, que entenda e saiba explanar a mesma. Simples assim. Muita gente pode entender de teorias humanas. Porém, eu quero deixar claro aqui que Daniel, ele entendia de teorias humanas e espirituais. E Deus prometeu a Daniel que o faria 10 vezes mais douto. Ou seja, Daniel, se aquele médico é especialista em tal assunto, se você for conversar com ele, você vai dar aula para ele. Simples assim. E vocês acham que Deus disse assim, peça-me? A Bíblia está aqui, ó. Deus está dizendo assim, peça-me e eu te darei a terra por possessão. Você acha que quando ele pede para uma pessoa dizer, você quer sabedoria? Eu vou simplificar, peça a mim. E quando eu li esse versículo, vocês acham que eu fiz o quê? Que eu pedi a Deus, Senhor, em nome de Jesus, me faz eu ficar, sabe, assim, bem panaca? Não. Eu cheguei para Deus e fui bem clara, Senhor, sabe aquela unção que o Senhor deu para Daniel? Em nome de Jesus, me dá desta unção para mim nos dias de hoje. E eu posso deixar claro para vocês. Claro. Hoje eu estive num lugar de pessoas que se sentem grandes, enormes. E Deus foi claro comigo. Você vai para um lugar onde as pessoas se sentem do recepcionista à faxineira enormes. Você vai ser uma formiga no falar e no agir. Simples assim. Quando uma pessoa é grande, você não pode, principalmente se essa pessoa não tiver o temor de Deus, você não pode se colocar nem no seu ser, e nem no seu falar, e nem no seu pensar,
na posição dela. Você tem que ser menor. Menor no falar. Passe-se por ridícula. Porque não é você que convence. É o Espírito Santo de Deus. Eu não convenço ninguém de nada. De absolutamente nada. É o Espírito Santo de Deus que convence a todos. Vão rir? Os meus interesses não são os interesses deles. Os meus interesses não são os interesses deles. Os meus interesses são os interesses que Deus colocou dentro do meu ser. E é a estes interesses que eu estou atrás. Simples assim. Eu trabalho a prosperidade em mim. Eu acho que seria um pecado uma pessoa que ter nascido pobre e entender de PNL, conhecer a Bíblia e não trabalhar nela a prosperidade. Seria, no mínimo, um desperdício. Eu acho que eu já desperdicei a minha vida em saindo do interior de Minas e indo para a capital Belo Horizonte durante 6 anos da minha vida. Eu desperdicei. Foram 6 anos desperdiçados. Não aprendi nada, não estudei nada, não fiz absolutamente nada. Me recuso apenas a dizer o que eu era forçada a fazer. Me recuso. Me recuso. Contarei apenas essa parte. Apenas essa parte. Eu acho que eu já desperdicei anos demais da minha vida para, de repente, me deixar levar por pessoas que entendem de teorias humanas e acham que podem bedelhar na vida alheia. Sim, bedelhar. A partir do momento que a vida é minha, ela é minha. A vida é minha. Deus me tornou única. E a pessoa só pode meter o bedelho na minha vida se eu permitir. Não é porque a pessoa ela tem formação humana que dá o direito dela conduzir a vida do outro, como ela acha que deve conduzir. Isso significa o quê? Que eu trabalhei para ajudar pai, eu trabalhei para ajudar mãe, para pessoas hoje me conduzir a minha vida como se eu fosse uma fantoche? Fica aqui, senta aqui, fala aqui, fica quieto? Que isso? As pessoas se colocam o outro numa condição terrível. Pessoas irresponsáveis. Não são responsáveis com a própria vida e acham que pode transformar a vida do outro na latrina que é a própria. Ah, vocês estão achando que esta minha explanação hoje está sendo mais uma lavagem de roupa? Olha, eu lamento a minha honestidade, mas eu não estou lavando roupa, não. Eu estou me abrindo mesmo. Lavando roupa a gente lava na máquina, no tanque, tá? Isso daqui é um celular, eu sou uma pessoa
Não sou lavadeira, tá? Há muitos anos eu não sou lavadeira e muito menos passadeira. Eu lavo eu lavo as minhas roupas na minha casa. Isso daqui não é uma lavação de roupa. Isso daqui é um abrir de coração. Porque as pessoas se veem no direito de debochar, de zoar, de tirar com a cara do outro. E lamentavelmente, esse outro sou eu. Só que eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e não foi nenhuma e nem duas. Eu já disse aqui que eu li a primeira para ler, eu li a segunda para aprender, eu li a terceira para entender e ainda estou em processo de leitura porque hoje é reflexão. E na minha reflexão da Bíblia até o dado momento, de Gênesis e Apocalipse, eu nunca vi Deus entrar num castelo e colocar um rei numa posição maior. Nunca. Nunca na Bíblia eu vi aqui. Paulo era juiz. Ele teve que descer do posto de juiz dele. Simples assim. Deus, até onde eu conheço de Deus, ele não levanta quem já está levantado. Ele faz a pessoa que está levantada descer. O que eu conheço de Deus, ele faz subir o pequeno. É o pequeno que sobe, não o grande. O grande desce. Com Deus, o grande desce. As únicas pessoas grandes que costumam subir bem mesmo, e às vezes subir até nas costas do outro para conseguir um posto maior, é o ser humano mesmo. Porque Deus não faz isso não. Na Bíblia, Deus fez Paulo descer. Descer do ego, descer da postura, descer de tudo. De tudo. Deus fez Paulo descer de tudo. Paulo teve que descer do ego, Paulo teve que descer da grana, essa é que é a verdade. Aliás, Paulo teve que rasgar as vestes e vestir as vestes que o Espírito Santo mandou. O que eu conheço de Deus é este Deus. Ele não ia dizer aqui na palavra que é ele que levanta do pó o caído, o abatido, o necessitado e o coloca diante de reis, não. Ele não ia fazer isso, não. Ah, você está trabalhando em tal lugar porque você é bom? Você pode ser bom para os humanos, tá? Você pode ter agradado aos olhos de um humano. Mas você já se perguntou se você agrada a Deus? Porque se você estiver fazendo caca, é meio difícil agradar a Deus. Se você estiver fazendo caca para estar onde você está, eu duvido muito que você esteja agradando a Deus. Eu duvido. Mas eu duvido com todas as certezas do mundo. Se você estiver fazendo meleca para estar onde você está agradando é o homem mesmo e é o seu próprio ego. A Deus você não está agradando, não. E geralmente quem agrada a Deus, de uma coisa eu tenho certeza. É muito difícil esta pessoa, alguém não a chamar de chata, antipática, nariz em pé, metida, dona do mundo, dona como é que chama aquela lá do Chaves lá? Que ela morava numa vila e era, dona Florinda. É muito difícil uma pessoa viver num lugar onde ela não agrada
ao entorno, porque ela é ela e ela agrada a Deus. É muito difícil essa pessoa não ser a chata com registro em cartório. E esta pessoa, ela só não leva para o espírito dela esse registro porque ela faz questão de dizer em alto, claro e bom som: eu posso ser chata para você, mas a Bíblia não diz isso de mim e eu não me sinto chata. Pelo contrário, eu me sinto curvilínea, a ponto de ir hoje num lugar, todos estarem de preto, olharem para mim de pink e lencinho verde-limão ou amarelo-limão, sei lá. Uma tonalidade de camisa rosa bem clarinha e ouvir assim: gostei. Meu bem, eu não me arrumei para você gostar, eu me arrumei porque eu gosto de andar arrumada. Simples assim. Bom, gente, como vocês viram, este é um vídeo de hoje, é Edilene sendo Edilene, tá bom? E para você que saiu do meu vídeo, para você que saiu do meu canal, eu quero te dizer que, como eu volto a repetir, você para mim não era um número, entendeu? Você é uma pessoa. E como pessoa, você tem os seus direitos. E se porventura eu disse alguma coisa que não te agradou, eu confesso que eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui porque antes de me sentar aqui, eu converso com Deus e Deus diz exatamente para mim, na palavra dele, o que eu devo dizer. Simples assim. Aí vocês ficam talvez pensando assim: nossa, mas Deus fala para ela o que ela deve dizer? Olha, a partir do momento que você tem rotina com Deus, você ganha intimidade com Ele. É como se fosse, por exemplo, eu vou chamar de casamento. Sabe quando você se casa e você já conhece tanto seu esposo, mas tanto seu esposo, que ele não precisa nem falar, ou ela não precisa nem dizer, e você adivinha o pensamento dele, e ela adivinha o seu pensamento, e de repente ela te faz um agrado, ou você faz um agrado a ela? Simples assim. Convivência. Eu sou solteira, eu não tenho filhos, porém, o meu diálogo com Deus, ele é frequente. Ele é pela manhã, ele é à tarde, ele é nas primeiras horas da noite, que é às 6 da tarde, e ele é também na madrugada. E, aliás, eu tenho aqui um conselho para dar para você. Se você quer ouvir mesmo Deus falar com você, a madrugada é o melhor momento. Ok? Então, tudo de bom a você. E independente do entorno, seja você. Se você acredita em Deus, seja você. O que o outro pensa, você tendo oportunidade, use o seu livre-arbítrio. Eu fui arbitrária, mas eu vou ser franca com você. As pessoas que estavam zoando, elas também usaram de muita arbitrariedade. E às vezes, a tendência do ser humano é essa. Ela é arbitrária com você, e se você for arbitrária com ela, tá vendo? Depois quer falar da palavra de Deus. Eu quero dizer mais uma vez, ter fé em Deus não é sinônimo de ser boba,
e nem burra, não. Ter fé em Deus é uma coisa, ser burra, boba e deixar o outro fazer você de capacho é completamente outra. Simples assim. Eu não tenho o direito de entrar em detalhes com o juiz, mas no meu canal eu tenho. É o meu canal. Simples assim. Tudo de bom a vocês e até!